Bem, bom dia a todos. É sempre complicado falar pelo final, né? Eu comecei a fazer o meu mestrado, não estava praticamente no meio do estudo da faculdade, mas eu fiz um trabalho com pescadores. E aí eu queria fazer meu mestrado, um pouco depois, e me disseram, mas você tem um futuro brilhante pela frente, por que você vai estudar populações que vão desaparecer daqui a 10 anos? Isso em 67. Ora, não me consta que os caiçaras tenham desaparecido, apesar dos percalços que o Dauro muito bem expressou, que nem os quilombolas. Ao contrário, eles estão aparecendo no cenário. E nisso o Tato tem toda a razão, quer dizer, é um fator extremamente positivo. É só quem tem, talvez, essa vivência longa de ver como foi difícil. Foi difícil introduzir o conceito de populações tradicionais no Inzuc. E eu me lembro que, quando foi isso, em 79, quando teve a primeira reunião para se debater o projeto SNUC elaborado pela Funatura, que era extremamente preservacionista, eu provavelmente era uma ave fora do... Provavelmente não, era totalmente uma ave fora do ninho. Não é? Porque eles diziam, o que tem que ver um antropólogo naquele... Não, era uma sala enorme. Então, o que tem a ver um antropólogo com conservação? Pois eu dizia, tem tudo a ver. Primeiro, porque a conservação, ao contrário do que vocês pensam, não é uma coisa da natureza. A conservação tem a ver com o ser humano, como é que ele percebe a natureza, como é que ele se relaciona com a natureza. E o que vocês estão propondo aqui, quer dizer, era a questão que vocês analisaram muito bem, de parque sem população, é totalmente incabível, cientificamente incabível. Naquele tempo a gente tinha poucos argumentos, hoje a gente tem mais. Né? Se vocês pegarem, por exemplo, o Vale do Ribeira, que é, sem dúvida, a área de maior biodiversidade da Mata Atlântica hoje, coincidentemente, uma área de uma enorme diversidade cultural, talvez maior do Sudeste. Por quê? Porque tem caboclos lá para cima, tem quilombolas, tem Guarani, em primeiro lugar, na verdade, tem caiçaras, e assim vai. Então, existe uma correlação que hoje em dia ficou muito claro, sobretudo internacionalmente, uma relação entre a biodiversidade, isso é, a diversidade das espécies, não é? A diversidade dos animais, assim por diante, e a diversidade cultural. Então, uma questão muito simples, para mim, muito lógica, muito cartesiana, não é? Era a seguinte, por que nós precisamos tocar para fora essa população? Não é que soube se relacionar com a natureza e conservar a biodiversidade até hoje? A resposta é nada. É que nós vamos fazer assim, nós vamos continuar isso por parte de grupos preservacionistas radicais e de parte do governo, vamos continuar fazendo. E eu me perguntava por que isso é tão irracional. Aí vem uma questão muito mais ampla, que é uma questão até internacional, quer dizer, existe uma engrenagem que faz com que essa visão de que a conservação se faz sem população local, é uma visão, evidentemente, que vem de fora, todo mundo sabe disso, hoje vem dos Estados Unidos, vem parcialmente também da Europa, e está se expandindo até hoje pelo mundo inteiro. E por que será? É porque, de um lado, não é, existe uma cadeia desse mecanismo, que são as grandes ONGs internacionais. E aquelas que aparecem tão bonitinhas são as piores, o Pandinha da WWF, né, que todo mundo quase chora, vê o Pandinha, não sabe o que está por trás da WWF, da TNC, que são, não é, da CI, da Conservation International, e todos aqueles que eles pagam no Brasil. Então, não é alguma coisa simples, é um modelo que está sendo muito difícil de ser repensado. Por quê? Porque virou um pouquinho de religião. E religião é difícil a gente mudar, não é? Quer dizer, é difícil, alguns se convertem, mas, enfim. Então, essas coisas, é preciso que a gente saiba que essas ONGs internacionais estão no Brasil, têm uma enorme influência sobre o governo federal, treinam funcionários do IBAMA, não é? E treinam numa linha que é exatamente uma linha não socioambiental, isso é uma linha de fazer grandes áreas, sem população. E eu fico pensando para quê? Só pode ser para turismo, né? Dos gringos, que quando não tiver mais ninguém, aliás, né, o pessoal não gosta de pobre mesmo. Né? E quem vive nessas áreas não são populações culturalmente pobres, são populações culturalmente ricas, mas são pobres.
Né? Isso é a primeira coisa. A segunda coisa que eu fico pensando, se não é mais fácil o Estado ter essas áreas florestadas e livres, sem população, porque a hora que ele começar a ter crédito de carbono, a vender essas coisas, não precisa repartir com ninguém. Fica para eles. Né? Inclusive, o fruto do turismo dificilmente vai ficar com a população local. Aliás, é interessante, e aí rapidamente, quer dizer, essas grandes ONGs estão propondo o turismo como a única saída para essa população. É um perigo, porque o que está por trás da estratégia deles é muito simples. É retirar essa população do seu meio de vida tradicional. E o seu meio de vida tradicional, né, o André já falou, o Dauro, é usar a natureza de uma forma que hoje nós denominamos sustentável. Eu acho esse termo horrível, mas no fundo é. Tanto é que essa floresta continua em pé no Vale do Ribeira depois de 300 anos de presença da população nativa, quilombola, caiçara, indígena e assim por diante. Então, o turismo fica sendo, né, a última mensagem, que é se conserva a natureza retirando, no fundo, a população, o que é criminoso. Porque retirar os meios de vida dessa população é retirar a forma de fazer farinha. E todo mundo sabe que nem caiçara, nem quilombola, nem caboclo pode viver sem farinha, sem casa de farinha, porque tem uma função social, tem uma função, não culinária. Eu mesmo andei escrevendo uns livros sobre culinária, porque eu acho importante o pessoal saber, né, que essas populações têm uma culinária rica. Né? Então, fazer com que eles não produzam sua farinha, obrigá-las a comprar farinha industrializada que vem de Santa Catarina, que ela é um negócio horrível. Né? Então, e também, por exemplo, proibir o uso da madeira para canoa. É um outro crime, porque todo mundo sabe que a cultura caiçara, mas também a quilombola, quando usa o rio, a canoa é fundamental, é um símbolo da cultura. Não é? Vocês imaginem, quando se destruíram as torres gêmeas nos Estados Unidos, o que se queria, na verdade? É destruir símbolos. Não era destruir o prédio. O prédio, na verdade, matar 3.000 pessoas. E nisso, né, os radicais foram muito felizes. Eles destruíram um símbolo do poder. No fundo, se faz de uma forma, claro, diferente, com, né, o impedimento de se fazer canoa, ou fazer canoa de madeira caída, que a gente não sabe nem quanto tempo está lá, 3 décadas, cheio de cupim. Que caiçara, o que quilombola vai fazer uma canoa com madeira que ele sabe que não vai prestar mais? Não é? Então, eles acham que a gente, no fundo, é burro, né? que eles podem tratar como está. Aquilo que o Tato diz, né? Aquela meia dúzia de radicais preservacionistas que vivem ali na Vila Madalena, Pinheiros, que acham que a natureza tem que ser usufruto deles e que ferre-se quem vive lá. Né? Então, colocar até o termo populações tradicionais ou comunidades tradicionais, né, nos documentos do governo foi uma luta. A primeira vez que eu falei em populações tradicionais nessa reunião, depois eles me cercaram, queriam me bater fisicamente. Né? Bom, claro, quando eu vi que era um grupo muito grande, eu desconversei e fui embora. Falei, vamos ter que lutar de uma outra forma, não vai ser com esse bando de fanáticos, que é isso mesmo. Então, e aí quando o Fernando Henrique Cardoso, né, na sua alta sabedoria acadêmica, né, vetou o termo de população tradicional, eu fiquei contente, porque eu falei, alguma coisa importante tem esse termo. E o termo, o que fez o termo? O termo fez reunir populações tradicionais, não é, regionais, num todo nacional. E isso é importante, quer dizer, dá uma visibilidade nacional. É tradicional o quilombola, é tradicional o indígena, e a tradição não tem nada a ver com aquela bagagem, né, que a gente sempre nas histórias vê que as filhas casadoiras, né, recebem da mãe um enxoval que põe no baú, né, e a filha vai levando, né, para sua casa. Aí quando a filha dessa filha casa, o baú vai passando e não muda nada. A tradição não é isso. A tradição tem muito a ver, evidentemente, com a oralidade. Essas populações, elas se manifestam pela palavra e não pela escrita. Não é? E nem por isso são menos inteligentes, talvez por causa disso elas são inteligentes. Não é? Que elas têm que, na verdade,
acreditar na sua memória, na sua inteligência prática. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa tem a ver com mudança. E a gente que trabalha com essas populações há muitos anos, eu fico, às vezes, embasbacado com a capacidade de introduzir mudanças dessa população. Quando a gente começou com a reserva extrativista do Mandira, e foi a universidade que começou, e graças a Deus, e com o ONGs depois, os Mandira de Canané, que naquele tempo eles se consideravam só caiçaras, né? Hoje, eles são quilombolas, e ótimo que são, e são mesmo. Mas eles fizeram inovações no projeto que eu mesmo fiquei muito surpreso, né, de usar métodos novos no manejo e criação de ostra, que mostra a capacidade dessa população de inovar. Na verdade, de fazer as coisas novas e, ao mesmo tempo, de manter a tradição. Então, esse era o primeiro ponto que eu queria falar. Quando faltar 5 minutos, você me avisa. O segundo, caiu o meu papel, né? Então eu vou ter que ir de memória mesmo. Né? Aí, a segunda coisa é a questão das populações tradicionais e sua organização. Né? Hoje, nós temos um avanço com a Comissão Nacional de Populações Tradicionais, mas também temos um pepino. Essa comissão é totalmente dependente do governo. Se o Dauro quiser ir, não é o Dauro está aqui, se ele quiser ir participar de uma reunião em Brasília, ele vai ter que depender da passagem, né, do Ministério do Meio Ambiente, de diárias, não sei mais o que, papapá. Se muda esse governo, qual vai ser o futuro dessa comissão? Ninguém sabe. E foi um grande avanço. Não é? A gente tem que pensar, e que também, olha as limitações. Naquela reunião que você estava em Louisiana, Dauro, e que todas as populações, um ponto básico era o seguinte: não se criam unidades de conservação de produção integral em cima de territórios caiçaras, em cima de territórios tradicionais. Eu falei, ótimo, né? Porque esse é um tema que atinge todas as comunidades, sejam elas quilombolas, caiçaras, assim por diante, e isso está se estendendo no Brasil, apesar dos avanços da reserva extrativista e assim por diante. E aí eu falei com a assessora mor da ex-ministra, não dá para falar porque nós temos um horário eleitoral, né? O período eleitoral, a gente não pode falar em nomes presidenciáveis, né? Mas todo mundo sabe. Eu falei, será que a ministra ela vai bater o martelo em cima dessa exigência das populações tradicionais de não se construir unidades de proteção integral em cima de territórios caiçaras? Ela olhou para mim, assim como dizendo, mas olha, como você é confiante, né? É claro que ela não vai. Eu falei, pô, mas se ela não tem força para fazer funcionar uma exigência que talvez não seja mais radical por parte das populações tradicionais, quem é que vai pôr essa política em andamento? E, de fato, quando eu vi o documento final, não sei se o Dauro e os outros que tiveram acesso ao documento repararam, que aquela declaração muito radical, né, e que eu acho que deve ser assim mesmo, não se cria unidade de proteção integral em cima de territórios tradicionais, tinha passado para um texto muito estranho, que é mais ou menos o seguinte: desde que possível, não se criem espaços de uso, né, de não uso ou de produção integral, a não ser em casos... Quer dizer, foi umas 3 frases que totalmente esvaziaram essa proposta das populações tradicionais. Aí eu comecei a ver, olha, a gente vai ter... Né, e isso me levou a pensar a segunda coisa que eu acho importante. É verdade que durante quase 30 anos nós ajudamos a ligar a questão das populações tradicionais à conservação da natureza. Por quê? Porque nós éramos tão frágeis e fracos, a não ser com Chico Mendes, né, que tinha coragem de enfrentar máquinas e assim por diante, que a gente achava que se a gente não aliasse o modo de vida e conservação das populações tradicionais à questão ambiental, a gente não teria sucesso nenhum. E, de fato, por um largo período, isso funcionou. Hoje nós temos muito mais áreas de reserva extrativista na Amazônia, mas em outras regiões também,
temos mais RDS, mas, na verdade, uma oposição ainda existe, e muito radical, em relação à expansão das RDS e RESEX na Mata Atlântica. Né? Os ambientalistas, fundamentalistas, dizem que aqui não. E parece que eles têm um poder muito grande. É uma banda de 5 ou 6 que foram mencionadas aqui. Alguns até são candidatos ao governo de São Paulo. Esse é o pior. Mas, para quem não sabe quem é esse candidato, acaba não ficar sabendo, eu falo mesmo, eu sou o Fábio Feldman. E eu fico besta de ver como é que se escolhe uma pessoa desse pouco calibre, o calibre errado, para ser governador de um estado como esse. Não é o único, a verdade é essa. Não é? Mas o poder político desse pequeno grupo aliado a esses interesses de ONGs, que, por sua vez, são aliados a grandes interesses multinacionais, é alguma coisa importantíssima. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 10 anos, só na África, que também a mesma política é seguida, foram expulsos algo entre 6 e 10 milhões de pessoas. 6 e 10 milhões de pessoas. Bantus, pigmeus, papá. E eu mesmo, em Roma, fiquei conhecendo algumas dessas lideranças. As coisas continuam e eu me pergunto, meu Deus, será que, apesar desses anos todos, a gente perceber que esse modelo nunca vai funcionar, que só vai dar pepino? Não é? Eu acho que eles estão acreditando numa coisa. Quanto mais tempo essa população tiver restrições ao seu modo de vida, melhor para eles. E, infelizmente, eles têm razão. Quanto mais tempo as nossas populações tradicionais não puderem fazer a sua roça, não puderem pescar e assim por diante, mais eles estão pressionados para migrar. É o que o Dauro falou, eles estão migrando mesmo. E, para finalizar, porque eu acho que depois do discurso dos dois, eu não gostaria de falar muito, mas os temas são esses, né? Eu acho o seguinte, nós fizemos grandes avanços no Vale do Ribeira, em termos do reconhecimento da importância dessas populações tradicionais e nativas. Só que, com raras exceções, e esse momento é uma delas, em que as pessoas se encontram representando essas várias comunidades, quase sempre a gente fica trabalhando de forma isolada, né? Quem trabalha, né, com os quilombolas para lá, caiçara para lá, índio para cá. Eu acho que está na hora, e para aproveitar até o sangue novo dessa juventude que organizou esse encontro, né, que eu acho uma das coisas fundamentais, né, quer dizer, se aumentar o número de ONGs com uma perspectiva socioambiental no Vale do Ribeira, eu acho que estaria na hora da gente criar, na verdade, um fórum, né, de populações tradicionais, ou comunidades tradicionais do Vale do Ribeira e litoral. Para quê? Em primeiro lugar, para que essas lutas, que têm muitas coisas parecidas, pelo que eu vi do André, né, a questão dos parques, dos grandes projetos, assim por diante, isso vai atingir, e já está atingindo, os vários tipos de comunidades. Então, eu acho que é necessário um mecanismo que seja ágil, mas que permita, né, primeiro, que esse fórum tenha uma assessoria jurídica para defender os direitos básicos da população, acho que isso é fundamental, que coloque representantes dessas populações juntos, como num evento como esse, e também que coloque, não é, número maior de membros de comunidades tradicionais juntos. Nós chegamos nos anos 2000, na Ilha Comprida, organizamos um encontro chamado Povos do Vale do Ribeira. Tinha mais de 1.000 pessoas. Em alguns momentos, tinha 2.000 pessoas na Ilha Comprida discutindo esse tema. Não é? E tinha debates, conferências, mas também tinha oficina, a cozinha, a dança. Era um happening. Não é? Era uma espécie de daqueles happening dos hippies dos anos 70, 80, mas foi extremamente rico. Por quê? Porque um acabou conhecendo o outro. Pela internet é complicado, você manda uma foto, que não é bem aquele cara, as comunidades gostam de se ver, como dizem os maranhenses, né? Vem aqui que eu quero te olhar, venha me visitar que eu quero te olhar. É assim que funcionam as comunidades tradicionais. Por mais que possam usar a internet, a gente gosta de se ver, de se falar, de ver como vai a pessoa,
né, se na comunidade dele está tudo bem, ou se tem problemas que podem ser solucionados ou não, de poder conversar. E para isso que servem os encontros. Não é? Então fica lançada aqui uma ideia que talvez a gente possa pensar, em vez de cada um trabalhar isolado, a gente pensar um fórum, né, que entre todas essas comunidades, os representantes, as ONGs, que hoje são em número maior, não é? Está o ISA, está o Carité, nós vamos ajudar, mas aí a transparência vai ser maior, a visibilidade vai ser maior, né? Talvez isso seja um aspecto importante. O outro, e aí o André mencionou, é que se as condições econômicas dessas populações não melhorar, e elas não vão tender a melhorar se essas restrições continuarem, não vai ficar um representante, um morador de aldeia, povoado, seja o que for, onde está hoje. O pessoal vai para a cidade, por pior que seja a cidade. Alguns acabam voltando. Eu conheço vários do litoral do Rio de Janeiro que acabam voltando, porque a vida na cidade, na verdade, também é um mito no sentido pior da palavra, né? Então, eu acho que está na hora da gente começar a brigar juntos, não é? De apresentar plataformas juntos, não é? E de poder resolver juntos os problemas que afligem as comunidades tradicionais do Vale do Ribeira, que são muitos. E aí não dá para deixar, não é, de entrar a dança, o nosso fandango, incentivar o mutirão desde que possível, tanto para a retirada da madeira da canoa, quanto para a roça. Isto é, pensar que essas comunidades elas foram fortes e são fortes porque a economia, o modo de vida se associa à dança, né, se associa à música, está associado à religião. Eles têm uma percepção da natureza muito diferente e da própria vida social muito diferente da nossa vida individualista, né, das nossas cidades. E, nesse sentido, eles são um exemplo. Não só o exemplo, porque se falou, né, do conhecimento, de onde planta o arroz, de onde tira o cipó, e assim por diante, e que na verdade, nesse conhecimento é que começou a valorização das comunidades tradicionais. A gente pegou esse pontozinho de um livro da UCN de grande estratégia para a conservação dos anos 80 e falou, bom, se o conhecimento dessa população é tão importante, a população também é, as comunidades também são. Os ambientalistas não gostaram dessa ligação, mas foi por aí que as coisas entraram no debate que chegaram até hoje. Então, parabéns ao Carité pelo que vocês fizeram, eu espero que nós continuemos trabalhando junto. A universidade, pelo menos o meu núcleo, está disposto a continuar. Nós estamos formando 3 ou 4 advogados que são alunos meus de mestrado nessas questões dos direitos sociais das populações tradicionais, retirando um pouco dessa jaula que a gente mesmo ajudou a criar, que é colocar essas populações tradicionais à mercê do Estado e à mercê de uma política conservacionista que está melhorando, é verdade, mas que até agora só trouxe miséria e dissabores às nossas comunidades. Muito obrigado.